Olá, queridos irmãos do Distrito Central de Ribeirão Preto, tudo bem com vocês? É uma alegria falar da minha casa para a sua casa, do meu coração para o seu coração. Em dias de confinamento por conta do coronavírus, não temos o privilégio de congregarmos na nossa igreja e manter todas as atividades eclesiásticas. E é por essa razão que eu estou falando através desse recurso para que a palavra de Deus chegue também até a sua casa. Antes, eu quero mandar um abraço para a Igreja Central de Ribeirão Preto, Parque dos Servidores, Jardim Recreio das Acácias, Setor Sul e Igreja do Campos Elísio. A todos os irmãos queridos, eu estou com muita saudade, deixo aqui o meu grande abraço, olha, um abraço grande para você e espero muito em breve estar na porta da igreja cumprimentando e abraçando pessoalmente você. Enquanto isso não for possível, inscreva-se em nosso canal para que você fique atualizado das mensagens que eu estarei postando aqui. O estudo de hoje está baseado em Salmo capítulo 121. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para que juntos possamos estudar verso por verso deste importante salmo da cultura hebraica. Para mim, é um dos salmos prediletos e eu acredito que para muitos de vocês também. Este é um salmo que foi escrito por Davi quando ele ficou sabendo da morte de Samuel, o seu último grande amigo influente. Samuel teve uma contribuição muito grande para o povo de Israel como um bom profeta. E agora, Davi, contrito, angustiado, ele escreve este salmo. E algo interessante a ser notado aqui. Não é difícil descobrir o tema principal, uma vez que a palavra guardar aparece 6 vezes nos últimos 5 versos. Portanto, o tema principal aqui é proteção, a maneira que Deus nos guarda, a maneira que Deus nos protege. E eu convido você agora a pegar a palavra de Deus e juntos vamos estudar o verso 1. Eleva os olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Perceberam? Esta é uma pergunta. De onde me virá o socorro? Este é um salmo de peregrinação. Quando o povo de Israel estava se dirigindo às festas anuais em Jerusalém, eles cantavam a mensagem deste salmo. E pelo caminho, eles olhavam os montes, as colinas e percebiam que ali haviam altares que eram construídos para os falsos deuses, os deuses pagãos. E é por essa razão que eles cantavam: eleva os olhos para o monte. E de onde me virá o socorro? Perceberam? Era uma dúvida, uma pergunta em forma de dúvida e, logicamente, o povo de Israel tinha a resposta. Jeremias capítulo 3, verso 23 diz assim: na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, nosso Senhor, Deus está a salvação de Israel. Perceberam? Jeremias fala que a resposta certa está no Senhor e não nas montanhas, nos falsos deuses desse mundo. Muitos vão se complicar em detrimento de confiarem nos falsos deuses desse mundo. É lógico que quando você estuda a Bíblia, geralmente falso Deus vem à sua mente um Deus de madeira, um Deus de pedra, mas no mundo moderno, embora isso não seja utilizado por muitas pessoas, os falsos deuses desse mundo podem ser outras coisas. O falso Deus é tudo aquilo que você não consegue viver sem. E quantos falsos deuses estão preenchendo o coração das pessoas com falsas esperanças? Jeremias é muito claro. A nossa confiança vem do Senhor e não vem dos montes que simbolizavam então os falsos deuses. Vamos ler agora o verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O verso 2 é uma resposta ao verso 1. Deus está disposto a atender todas as emergências da sua criação. Essa é a resposta, então, para o verso 1. Agora, o versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Nós precisamos andar em retidão, não nos desviando nem pela direita e nem pela esquerda. Literalmente aqui no hebraico passa a ideia que uma pessoa poderia escorregar ou perder o controle, o equilíbrio do corpo. O que a mensagem do salmista está dizendo é que Deus ele não dorme, ele está atento ao seu lado para que você não caia, para que você não deslize, para que você continue firme em sua jornada. Agora vamos ao verso 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não se cansa. Deus nunca fica exausto. Ele não dorme.
E aqui é a certeza que 24 horas de dia e de noite, Deus ele está de prontidão para te guardar. No Velho Testamento há um relato interessante onde o profeta Elias afirmou que o Deus Baal ele dorme e nada poderia ajudar aqueles falsos adoradores na hora da crise, diante daquele desafio que ele fez perante Acabe, Jezabel e esses falsos adoradores. Convido você a abrir a Bíblia agora em 1 Reis capítulo 3, verso 23, acompanhe este relato. Ao meio-dia, Elias zombava deles dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Perceberam, meus queridos? Na hora da crise, esses falsos deuses, eles não socorrem o ser humano. Eles são como deuses que estão dormindo, parados, que nada podem fazer. Portanto, o que Elias estava dizendo é que existe apenas um Deus verdadeiro, que é um Deus próximo, que atende às nossas orações. Hoje, é muito provável que as pessoas não adorem mais esses deuses antigos, mas existem muitos deuses que foram criados, e um falso Deus é aquele Deus pela qual as pessoas não conseguem viver sem ele. Quais são os deuses da sua vida? Eu espero que nenhum, apenas o Deus verdadeiro que ouve a nossa prece e está à disposição para nos guardar. Eu quero apresentar agora, nos próximos versos, maneiras pelas quais você pode confiar da forma que Deus nos guarda, que Deus nos protege. Quais são essas maneiras que Deus nos guarda? Vamos ver, o primeiro verso aqui a ser analisado é o próximo, que é o verso 5. E aqui diz que Deus nos guarda de maneira pessoal, de maneira particular. Vamos ler? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. A sombra é algo pessoal. A minha sombra não pode ser a sua sombra e a sua sombra não pode ser a minha sombra. Da mesma maneira, o que o salmista está dizendo é que a maneira que Deus nos protege é uma maneira muito próxima, particular. O nosso Deus conhece as nossas necessidades de maneira muito íntima. Olha que coisa interessante. Não é bom saber que Deus está próximo de você? Que Deus não está distante, mas que Ele se envolve com os problemas da humanidade? Esta é uma mensagem de esperança. Muito bem. A Bíblia diz em Salmo, no capítulo 16, verso 8, que o Senhor, tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Você poderia dizer um amém aí da sua casa, do seu lar? Esta é uma mensagem de esperança. Deus está ao nosso lado. A segunda forma que Deus nos guarda fisicamente. Vamos ler o próximo verso? Salmo 121, verso 6. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Provavelmente o salmista aqui, ele estava se referindo ao clima disforme da Palestina. Durante o dia, a forte insolação do deserto, isso poderia causar problemas, dores, mal-estar. E à noite, o clima ficava frio. Mas havia uma crença popular daquela época que a luz da lua trazia várias doenças físicas e também mentais. Daí surgiu um termo que é usado até os dias de hoje, quando uma pessoa tem algum problema mental, ele é chamado de lunático. Perceberam? Então, essa crença precisava ser quebrada. O que o salmista está dizendo é que Deus nos guarda fisicamente 24 horas por dia, tanto de dia quanto de noite, e Ele nos guarda de tal maneira que tanto os males físicos quanto emocionais podem ser curados. George Miller, aquele grande administrador do orfanato de Bristol, disse certa vez: se nossas circunstâncias nos encontram em Deus, encontraremos a Deus em nossas circunstâncias. Vamos acompanhar agora o próximo verso que nos apresenta a maneira que Deus nos guarda. Deus nos guarda moralmente. Acompanhe agora a leitura da Bíblia. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. No original hebraico, a palavra aqui, ra, é designada tanto para o mal físico quanto para o mal moral. A Bíblia já havia profetizado que nos últimos dias os homens seriam maus, seriam mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus.
E Paulo ele apresenta em Timóteo várias características desse ser humano que, ao invés de se voltar para Deus, estaria voltado para o seu próprio coração. Mas o coração é pecaminoso, a nossa natureza carnal produz o mal se estivermos distantes de Deus. Então Deus deseja te proteger moralmente, a sua mente, as suas escolhas, os seus pensamentos. E para isso, precisamos determinar que aquilo que vemos, aquilo que assistimos, aquilo pela qual nós gastamos tempo presenciando, vai determinar em grande medida a nossa saúde moral, a nossa saúde mental. Está com dificuldade a respeito desse assunto? Peça a ajuda de Deus e Ele vai te socorrer. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 125, ela alerta que a nossa mente pode ser protegida por Deus, mas, por outro lado, o inimigo das trevas deseja também entrar na sua mente. Falando sobre Satanás, ele não pode controlar mentes a não ser que sejam entregues ao seu controle. Não podemos permitir isso. Nós temos o total controle da nossa mente. Nós podemos decidir quem é que vai falar a nossa mente, se é o Espírito Santo ou se é o inimigo de Deus. Então não permita que Satanás ele use a sua mente, afetando a sua saúde moral. A quarta forma que Deus nos guarda é que Deus nos guarda constantemente. Poderíamos usar a expressão eternamente. Por quê? Vamos acompanhar o texto, Salmo 121, verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. H. Hells, ele disse certa vez que enquanto não encontra Deus, o homem começa sem princípio e acaba sem fim. Amigos, qual será o nosso fim? Todos nós sabemos? Dependendo das nossas escolhas, receberemos a vida eterna ou receberemos a consequência eterna das nossas escolhas. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele espera que você escolha a vida, porque Ele prometeu que foi preparar moradas para que eu e você estivéssemos com Ele para todo sempre. Muitos teólogos aplicam Salmo 121, verso 8, dizendo que nessas peregrinações o povo estava pedindo a guarda de Deus na saída e na entrada do templo em Jerusalém, no templo sagrado. Outros teólogos dizem que esse texto também é uma aplicação futura. Deus está guardando a nossa peregrinação para finalmente adentrarmos os portões da Cidade Santa, onde viveremos com Jesus para todo sempre. Então a mensagem desse último verso, eternamente ou para sempre, é que Deus nos guarda constantemente. Desde o dia que você nasceu até o último suspiro da sua vida, o nosso Deus será um Deus presente. E quer saber mais? Não para por aí. Se recebermos, e vamos receber, a coroa da vida, Deus estará ao nosso lado por toda a eternidade. Há um pensamento interessante de Lloyd John Ogilvie que diz que nada tenho medo do amanhã, Deus, Ele já está lá. Que maravilha! Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E por conhecer o futuro, Ele pode ajudar você no presente para que você tenha um futuro de esperança. Eu quero nesse momento contar um testemunho pessoal da maneira que Deus me guardou numa situação muito difícil da minha vida. Deus tem guardado você também. Todos nós temos inúmeros testemunhos para contar. Mas eu quero falar de algo que marcou quando eu tinha 15 anos de idade. A minha mãe havia me convidado para fazer parte da coportagem e desta maneira poder conseguir um pouco de recursos para voltar para o colégio, comprar meus materiais, roupas novas e assim por diante. Eu tinha apenas 15 anos e fui coportar em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Nesta cidade eu tive uma experiência íntima com Deus e quando terminou esta campanha de trabalho, nós precisávamos voltar diretamente para o colégio porque as aulas já haviam começado. Quando eu cheguei na rodoviária do Tietê, não havia mais ônibus para o NASP Engenheiro Coelho. Então o líder da equipe, chamado Richard, ele me convidou para pousar em sua casa e no outro dia, bem cedinho, já estaríamos indo para o colégio. Entretanto, para ganharmos tempo, ele sugeriu que atravessássemos a ponte do rio Tietê a pé, para não pegar 2 ônibus, pegar apenas um ônibus e assim chegar mais rápido.
Nesse trajeto, enquanto atravessávamos essa ponte, 4 homens vieram em nossa direção e um deles estava armado. Quando eles atravessaram a ponte do lado direito para o lado esquerdo, eles chegaram próximos de nós e um deles sacou a arma, apontou para a gente, mas fez a seguinte pergunta aos demais colegas: aonde estão os rapazes que eu não estou vendo? A arma estava apontada a 1 metro de distância. Nós estávamos ali parados e naquele momento oramos ao fiel guardador de Israel. Naquele dia, meus queridos, Deus permitiu que tanto eu quanto o Richard ficássemos invisíveis. Você tem dúvida que esse Deus, Ele nos guarda realmente? Eu tenho presenciado isso todos os dias na minha vida e você também tem presenciado. Naquele dia, a única coisa que pude fazer quando aquele homem disse assim: aonde estão os rapazes que eu não estou vendo? Foi agradecer a Deus, porque Deus é o fiel guardador do seu povo. Em seguida, dirigimos para a casa do Richard, em paz e segurança, e no outro dia fomos para o colégio. Queridos amigos, Deus nos guarda. E eu quero resumir a mensagem de hoje dizendo que Deus nos guarda primeiramente, pessoalmente. Em segundo lugar, Deus nos guarda fisicamente. Em terceiro, Deus nos guarda moralmente. E em quarto, Deus nos guarda constantemente ou eternamente. A guarda de Deus ela é completa, envolve todas as áreas da nossa vida. E eu espero que mais uma vez a palavra de Deus tenha alcançado o seu coração, com a esperança, com a certeza que não estamos sozinhos e que Deus continuará nos guardando. Eu sei que vivemos em dias de incerteza quanto ao futuro. O coronavírus tem trazido pânico na população, muitos estão preocupados com o dia do amanhã, mas não se preocupe tanto assim. Faça a sua parte e deixe o restante com Deus, o fiel guardador de Israel, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua importante decisão. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Querido amorável Pai, é muito bom saber que o nosso Deus nos protege de todo mal e de todo perigo. E queremos, neste momento, depositar toda a nossa confiança no fiel guardador do seu povo. E, mais uma vez, ter a certeza que em Jesus nós somos mais que vencedores. Abençoe cada amigo, cada amiga que nos assiste nesse momento, que aonde estiverem a Tua graça possa alcançá-los também. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, fiquem com Deus e lembre-se que todo ambiente, todo local que nós consagramos a Deus se torna um local de culto. Faça isso no seu lar e Deus vai abençoar a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.